Olá, eu me chamo Júlio. Eu moro em um município chamado Pedra Preta, no Mato Grosso. Eu quero relatar a minha experiência que aconteceu no ano de 2007. Eu nasci em uma família com bastante condições financeiras. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Eu e minha irmã mais velha estudamos em escolas privadas, até que um dia tudo mudou. Quando eu tinha 16 anos, isso no ano já de 2007, meus pais se divorciaram. A casa que a gente morava foi vendida e o dinheiro repartido de maneira igual entre meu pai e minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe e com a minha irmã em uma casa que minha avó cedeu para minha mãe. Essa casa era grande, porém bem mais simples comparado à casa em que eu nasci e morei por vários anos. Estava sendo muito difícil me acostumar com aquele novo padrão de vida. Eu passei a estudar em escolas públicas, mas em uma certa noite as coisas só pioraram. A minha mãe, mesmo depois dos 40 anos, sempre foi considerada por muitos homens uma coroa muito bonita. Então, após um ano, já que morávamos em outro bairro e divorciada, ela começou a sair para festas. Geralmente ficava só eu e minha irmã em casa, pois já sabíamos nos virar sozinhos. Teve uma certa noite que minha mãe e minha irmã saíram para uma festa. Essa festa aconteceu justamente uma semana depois que havia terminado o carnaval, época em que se iniciava a quaresma. Minha mãe e minha irmã voltariam para casa ao amanhecer. Isso era certeza. Então eu tranquei todas as portas da casa, pois eu já sabia que quando elas chegassem eu estaria dormindo. A casa que eu morava era grande, havia 2 quartos. Minha mãe e minha irmã dormiam juntas e eu dormia sozinho em um quarto que ficava depois da cozinha, mas eu gostava do ambiente pois eu tinha privacidade. Do lado de fora da casa havia um corredor em que o final dele dava ao lado do meu quarto. Me lembro que após eu ter ficado navegando por horas pelo antigo Orkut, eu fui dormir. Foi quando de madrugada eu acordei com um sutil barulho. A maçaneta da porta estava sendo girada, porém de maneira discreta. Eu pensei que era minha mãe chegando com a minha irmã. Eu fiquei acordado ali esperando para ver elas entrarem. Porém, algo me chamou a atenção. Eu percebi que não era a porta da sala que estava sendo aberta, e sim a porta da cozinha, perto de onde eu dormia. Eu achei estranho, pois geralmente, e por lógica, a minha mãe abriria sempre a porta da sala para entrar. Não fazia sentido ela dar uma volta grande para entrar pela porta da cozinha. Eu levantei e fui até a cozinha. Eu não acendi a luz. Foi então que o medo começou a tomar conta, pois eu percebi que não era a minha mãe. Alguém forçava a porta e girava a maçaneta, porém sem tentar chamar a atenção. Naquele momento, eu pensei que se tratava de um ladrão tentando invadir a minha casa. Eu pensei em pegar meu celular, chamar a polícia e tentar avisar a minha mãe também. Foi quando eu comecei a escutar passos pesados, que ia da cozinha até a sala e voltava, e escutava uma respiração ofegante. Eu fiquei ali na cozinha parado, pensando no que fazer. Aqueles passos eram pesados, aquela coisa ia e voltava. Foi quando aquilo começou a fuçar por debaixo da porta da cozinha. Eu percebi que não se tratava de uma pessoa. Não sei como aquilo notou a minha presença, mas pareceu ficar mais nervoso, como se soubesse que eu estava ali. Aquilo ia e voltava pelo corredor do lado de fora da casa. E quando eu chegava na porta da cozinha, fazia uns roncos parecido com um porco bem grande misturado com um cachorro. O que quer que fosse aquilo, era grande. Eu nunca tinha escutado sons como aquilo antes.
aquele bicho começou a arranhar a parede do lado de fora da cozinha. Eu fui para o meu quarto e fiquei debaixo da cama, pois se aquele bicho entrasse na casa, eu teria que me esconder. Aquilo forçava a porta. Creio que não tentou dar pancadas, pois o corredor do lado de fora era estreito e, pelo seu tamanho, talvez não tinha ângulo suficiente para dar patadas. Eu rezava todas as rezas que eu me lembrava naquele momento. Aquilo durou toda a noite, até que eu escutei, em um certo momento, aquele bicho correndo pelo corredor, pulando o muro da minha casa e atravessando a rua. Nesse momento, eu escutei o alarme de um carro estacionado na minha rua disparar. O alarme ficou soando por uns 5 minutos até que parou. Eu saí debaixo da cama e fui para a sala. Minha mãe e minha irmã chegaram lá para as 6 horas da manhã. Eu contei para elas o que aconteceu. Elas ficaram assustadas. De início, elas pensaram que era um cachorro, nada mais do que isso. Porém, não fazia sentido um cachorro pular o muro da nossa casa, sendo que o muro era bem alto. Eu disse a elas que alguma coisa tentou invadir a nossa casa. Eu fui até o lado de fora da casa e vi marcas grandes e profundas de arranhões e um cheiro insuportável de algo podre ali no corredor. Minha mãe viu e ficou espantada com aquilo. Eu saí na rua e vi que havia um carro, um Gol Bola, estacionado do outro lado da rua, bem em frente à minha casa. O carro estava com um amassado profundo no corredor, pois o dono do carro estava furioso, pois o seu veículo havia sido amassado por alguém. Mas eu tenho certeza que foi aquele bicho. Eu não cheguei a ver aquele animal naquela noite, mas anos depois de ver vários relatos de lobisomens aqui no canal, eu não duvido que o que tentou invadir a minha casa naquela noite foi um lobisomem. Eu nunca mais fiquei sozinho naquela casa. Minha mãe também deixou de sair à noite, mas eu pedi a ela que nos mudássemos daquela residência, pois eu tinha medo daquela criatura voltar a qualquer momento. Após muita insistência, minha mãe aceitou e nos mudamos para outro bairro, em um condomínio fechado. Eu nunca me esqueci daquela noite. Nunca tinha escutado e presenciado nada como aquilo. E espero nunca mais passar por aquela experiência de novo. Tenham todos uma ótima noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para receber sempre notificações de novos vídeos aqui no Relatos do Frank. E se você tem alguma experiência ou conhece alguém que passou por alguma experiência sobrenatural, envie o seu relato para o endereço de e-mail aqui do canal que está aparecendo na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Forte abraço.